Olá, eu sou Breno Vasconcelos, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da ESEF-FPEL, e eu vou apresentar o estudo intitulado Golpes no Wushu Sandá de Alto Nível, comparação entre gêneros e categorias de peso. Introduzindo rapidamente, Wushu é o nome dado ao conjunto de práticas marciais de origem chinesa, também conhecido como Kung Fu. Sandá é uma modalidade esportiva de combate que possui regra de ação mista, pois os atletas usam golpes de percussão e de domínio. O objetivo desse estudo foi investigar a influência do gênero e das categorias de peso na utilização de golpes de atletas de Wushu Sandá. Este é um estudo observacional transversal e a amostra foi composta pelas lutas do 13º Campeonato Mundial de Wushu, no qual participaram 216 atletas que realizaram 191 lutas. A análise das lutas foi feita através do software Kinovia, no qual as lutas foram reproduzidas a 50% da velocidade normal e foram registradas todas as ações motoras realizadas pelos atletas. Cada luta foi analisada 2 vezes para que se pudesse observar cada atleta separadamente. Para as análises estatísticas, os atletas foram comparados por gênero e por categorias de peso através do teste de ANOVA de 2 caminhos com post-hoc de Bonferroni e significância de 5% no pacote estatístico SPSS 20.0. Vamos aos resultados. A figura 1 mostra a utilização de técnicas de soco. Resumidamente, na categoria leve, homens utilizaram de 11 a 17 e mulheres de 8 a 10 socos por round. Na categoria média, homens utilizaram de 12 a 14 e mulheres de 9 a 16 socos por round. Já na categoria pesada, homens utilizaram de 7 a 9 e mulheres de 9 a 10 socos por round. Na análise inferencial foi observado o efeito do peso. Homens e mulheres de categoria de peso médio aplicaram mais socos que os demais. As razões prováveis para isso são que os atletas leves aplicam mais chutes e os atletas pesados, de maneira geral, aplicam menos golpes, pois eles são mais pesados e menos velozes. A figura 2 mostra a utilização de chutes. Nas categorias leves, homens utilizaram de 4 a 9 e mulheres de 12 a 14 chutes por round. Nas categorias médias, homens utilizaram de 6 a 9 e mulheres de 9 a 11 chutes por round. Já nas categorias pesadas, homens utilizaram de 6 a 13 e mulheres de 8 a 11 chutes por round. Na análise inferencial foi observado o efeito do gênero. Mulheres aplicaram mais chutes que os homens e isso pode ser justificado pelo fato de as mulheres possuírem mais flexibilidade de membros inferiores, o que facilita a realização de chutes, e também por possuírem uma maior razão de potência de membros inferiores por membros superiores. Também foi observado o efeito das categorias de peso. Atletas leves aplicaram mais chutes que os demais. E isso pode ser justificado porque atletas leves são mais velozes e mais ágeis, o que facilita a realização de chutes. A figura 3 mostra a utilização de projeções. De maneira geral, atletas de todos os gêneros e categorias de peso realizaram em média uma projeção por round. Na análise inferencial, foi identificada interação entre gênero e categorias de peso, e a única diferença encontrada foi que homens aplicaram mais projeções que mulheres no round 2. De maneira geral, as projeções são menos utilizadas que os golpes de percussão, e estudos anteriores já apontaram que homens tendem a aplicar mais projeções que mulheres. Quanto às aplicações práticas desse estudo, atletas e técnicos devem atentar para alguns aspectos. Atletas leves aplicam mais chutes, portanto, devem explorar na sua estratégia defensiva bloqueios e esquivas de chute. Já na sua estratégia ofensiva, devem explorar projeções, especialmente as de Jie Jiao Shuai, por bloqueio de chute, principalmente as mulheres. Atletas de peso médio aplicam mais socos, então como estratégia defensiva devem focar em bloqueios e esquivas de soco. E investir em técnicas de chute como estratégia ofensiva, evitando gerar oportunidades de sofrerem projeções de Jie Jiao Shuai. Quanto à utilização de projeções, elas possuem baixa prevalência, ou seja, os atletas utilizam muito pouco essas técnicas. E sabe-se que elas são um fator determinante para a vitória, tanto para homens quanto para mulheres, pois estudos anteriores já mostraram isso. Então deve-se ter um foco maior na utilização dessas técnicas e treinar elas para que elas possam ser executadas com sucesso nas competições. As conclusões deste estudo são as seguintes. A categoria de peso média aplicou mais socos que as demais em ambos os gêneros nos rounds 1 e 2. Mulheres aplicaram mais chutes que homens em todas as categorias de peso nos rounds 1 e 2. E homens e mulheres da categoria leve aplicaram mais chutes. E por fim, na categoria leve, homens aplicaram mais projeções que mulheres no round 2. Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida ou comentário que tiverem, podem entrar em contato comigo.
Olá, o meu nome é Valéria Pires, eu sou profissional de Educação Física, residente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança da Universidade Federal de Pelotas e hoje vou apresentar meu trabalho intitulado O Desenvolvimento Neuropsicomotor de Crianças Hospitalizadas na Perspectiva de Profissionais de Educação Física. Esse trabalho foi orientado pela professora Fernanda Teixeira. O desenvolvimento infantil pode ser definido como um processo multidimensional e integral, iniciado com a concepção, que engloba o crescimento físico, a maturação neurológica e o desenvolvimento infantil, nos aspectos motor, comportamental, sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as relações socioafetivas. Diversos fatores podem influenciar o potencial de desenvolvimento das crianças, a exemplo de seu estado de saúde e alimentação. O período que envolve o nascimento até os 2 anos de idade é considerado um dos mais propícios à aquisição de novas habilidades, no qual grande parte do desenvolvimento neuropsicomotor ocorre. O principal motivo para a identificação e diagnóstico do atraso de desenvolvimento de uma criança é disponibilizar uma intervenção precoce, geralmente de caráter multiprofissional, para que essa criança adquira mais potencial individual. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi descrever a presença ou ausência dos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com idade entre 1 mês e 2 anos completos, internadas em ala pediátrica hospitalar do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e atendidas pela equipe de Educação Física. A respeito da metodologia, para a realização do presente estudo foram coletados dados dos prontuários de pacientes entre 1 mês e 2 anos completos, que foram internados em ala pediátrica do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no período entre junho de 2019 e março de 2020, e que tenham sido atendidos pela equipe de Educação Física. Foram coletados dados sociodemográficos, antropométricos, tempo de internação, motivo de internação, amamentação e avaliação do desenvolvimento. A avaliação do desenvolvimento é realizada pelo profissional de Educação Física no primeiro contato com o paciente, juntamente com a sua anamnese. O instrumento utilizado nessa avaliação é a ficha de acompanhamento do desenvolvimento da OMS, preconizado pelo Ministério da Saúde. Nessa ficha são preenchidos os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor referentes à idade da criança no momento da avaliação, sendo classificados em apresenta parcialmente ou não apresenta os marcos esperados para a idade. No caso de prematuros, a idade corrigida é utilizada. Cada marco apresenta critérios correspondentes a aspectos maturativo, psicomotor, social e psíquico, utilizados para análise dos dados. Como critérios de exclusão, foram considerados apresentar diagnóstico prévio de patologias que comprometam o desenvolvimento neuropsicomotor, a exemplo de doenças congênitas e transtornos de comportamento, e não dispor da faixa etária indicada. A respeito dos resultados, então, foram analisados os prontuários de 148 crianças, sendo as doenças respiratórias o motivo predominante de internação, representando 70,95% dos casos. Aqui temos a tabela de caracterização da amostra, então pode-se observar que a média de idade em meses foi de 7,72, com 6,36 dias de internação em média. O sexo masculino representa 50,67% da amostra. A média de IMC foi de 17,11, com predomínio da classificação nutricional eutrófico, representando 47,30% da amostra. 41,89% dos pacientes eram brancos e 77,03% foram amamentados. A partir da análise dos dados, observou-se que 59,46% das crianças não apresentavam algum dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor esperados para a idade no momento da avaliação. Os resultados das avaliações do desenvolvimento foram divididos em 4 domínios, sendo eles maturativo, psicomotor, social e psíquico. A atribuição desses dados é apresentada no gráfico a seguir, então, com os critérios predominantemente alterados nos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, avaliados conforme a idade. Os indicadores de desenvolvimento infantil e estado nutricional quantificam a saúde geral das crianças menores de 2 anos e refletem as políticas, os programas e o nível de desenvolvimento de um país. Contudo, estima-se que no mundo 200 milhões de crianças com menos de 5 anos estejam em risco de não atingir plenamente o seu potencial de desenvolvimento. Uma revisão de literatura realizada por Almeida e colaboradores no ano de 2015 analisou o uso do instrumento de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento da criança no Brasil, através do uso da caderneta de saúde da criança, e revelou uma baixa adesão ao preenchimento do quadro de acompanhamento dos marcos de desenvolvimento da criança. Então, a partir dos resultados do presente estudo, reforça-se a importância do acompanhamento e do estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente nos primeiros 2 anos de idade, por tratar-se de um período de extrema importância para a plasticidade cerebral e aquisição de habilidades pelas crianças. Aqui as referências utilizadas. Obrigada.
Olá, meu nome é Camila Borges Miller, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar um trabalho que tem como título uma intervenção virtual de treinamento intervalado de alta intensidade melhora o desempenho físico em jovens atletas do sexo feminino durante a quarentena Covid-19. Bom, diante da pandemia atual causada pelo novo coronavírus 2019, ou Covid-19, o distanciamento social foi decretado e atletas de modalidades coletivas tiveram seus treinos e competições adiados e até mesmo cancelados durante o ano de 2020. E assim, os atletas também tentam encontrar estratégias para se manter ativos durante a quarentena, né? Isso também atingiu o projeto Vencer Rugby da Universidade Federal de Pelotas, que é um projeto de desenvolvimento de atletas a longo prazo que trabalha com meninas selecionadas das escolas públicas de Pelotas com modalidade rugby. Por isso, a comissão técnica do Vencer Rugby adotou estratégias de realizar atividades virtuais para as meninas se manterem ativas durante esse período. Com isso, nós desenvolvemos esse estudo que teve como objetivo investigar os efeitos de uma intervenção de 2 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade em casa no desempenho físico durante a quarentena Covid-19. Participaram desse estudo 3 atletas de rugby do sexo feminino de aproximadamente 16 anos de idade vinculadas ao projeto Vencer Rugby. Durante 2 semanas, foram conduzidas 8 sessões de treinamento intervalado de alta intensidade, ou HIIT, supervisionadas por um profissional de educação física através de videochamadas. Então, no primeiro momento, foram conduzidos testes pré-intervenção. Posteriormente, foram realizadas as 8 sessões, intercaladas por 2 tipos de protocolos de HIIT, e no terceiro momento foram realizados os testes pós-intervenção. Além disso, foi aplicado um questionário sobre as percepções de prazer em realizar o HIIT. Quanto aos testes pré e pós-intervenção, as meninas realizaram o teste de burpees em 3 minutos, o teste de abdominais em 1 minuto, o teste de flexões máximas e o teste de agachamentos em 1 minuto. Quanto aos protocolos de treino, o protocolo A consistiu em 2 blocos de 8 séries com 20 segundos de esforço e 10 segundos de recuperação passiva. 4 minutos de descanso passivo foi conduzido entre blocos. O esforço consistiu em 4 tipos de exercícios realizados 2 vezes em forma de circuito. Já no protocolo B, foram realizados 6 séries de 60 segundos de esforço com 60 segundos de recuperação passiva. Nas 3 primeiras séries, as meninas realizaram 2 exercícios referentes à sequência 1, e as 3 últimas séries foram os 2 exercícios referentes à sequência 2. Os resultados nos mostraram uma melhora significativa em todos os testes realizados, com aumento de 16% no número de burpees, 27% no número de abdominais, 46% no número de flexões e 14% no número de agachamentos. Além disso, o questionário sobre as percepções de prazer em realizar o HIIT, que poderia variar de 16 a 80 pontos, nos mostraram uma mediana de 70 pontos, cujas respostas variaram de 59 a 76 pontos. Como conclusões, esse estudo, que investigou 2 semanas de HIIT supervisionadas de forma virtual, identificou melhoras no desempenho físico em jovens atletas do sexo feminino, aumentando o número de burpees, abdominais, flexões e agachamentos após a intervenção. Além disso, foram identificadas percepções positivas relacionadas ao prazer em realizar esse tipo de atividade, ou seja, esta pode ser uma ferramenta de fácil aplicabilidade para os treinadores e uma estratégia eficiente para jovens atletas durante o período de distanciamento social. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Dayana Carvalho Borges, sou orientada pela professora Inês Shadok e vou apresentar sobre modificações em hábitos de atividade física durante a crise do Covid-19 no sul do Rio Grande do Sul. Como bem sabemos, o ano de 2020 foi marcado pelo surgimento do vírus SARS-CoV-2, o conhecido coronavírus. Com isso, alguns governantes precisaram tomar algumas estratégias tanto para reduzir a disseminação do vírus quanto a sobrecarga do Sistema Único de Saúde, e um deles foi o isolamento social, que pode consequentemente desencadear problemas de saúde, tendo em vista a alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Então, com o intuito de colaborar para estratégias futuras em saúde, criamos e divulgamos em mídias diversas um questionário online, que teve por objetivo verificar os efeitos e as autopercepções das pessoas sobre as mudanças de hábitos durante a crise do Covid-19. Este é um estudo do tipo prospectivo transversal e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande. Os dados foram coletados por meio de um instrumento criado na plataforma de questionários online Google Forms, com questões sobre moradia, saúde geral, alimentação e atividade física, tanto antes quanto durante esse período de crise. Para realizar o cálculo da amostra, utilizamos o programa GPower, ficando com um total de 1.979 respondentes para um efeito de 0,1 e um poder de 0,95. Eram incluídos aqueles maiores de 18 anos, residentes nos municípios em torno do município de Pelotas, e excluídos os menores de 18 anos, morando fora destes municípios. Trouxe então alguns resultados para a nossa discussão. Obtivemos um retorno de 1.741 pessoas. 2 não responderam por completo e foram excluídas da amostra. O link só foi retirado de circulação quando o retorno cessou. O retorno então foi muito maior por parte das mulheres e das pessoas de etnia branca. A renda mensal ficou em torno de 3 a 5 mil reais. E a escolaridade foi muito maior para ensino superior, seguida de pós-graduação. Quando questionamos se a pessoa tinha diagnóstico de alguma doença crônica não transmissível, 58% delas respondeu que não, e as demais tinham algum diagnóstico. O IMC foi bastante elevado para a maioria das pessoas, ficando nas categorias sobrepeso e obesidade. E além disso, 50% delas achava que tinha aumentado de peso durante esse período. Quando questionamos como estavam se sentindo em relação à saúde geral, as respostas não foram extremas, nem para mais, nem para menos, ficando moderadamente preocupados. Ainda assim, 62% modificou algo da sua rotina para cuidar da sua saúde. Só que 73% delas não procurou apoio profissional, mesmo considerando essa procura muito importante. E quando observamos aqueles dados que discorriam sobre prática de alguma atividade ou exercício físico, observamos que todos os tipos de modalidade reduziram. Porém, é alarmante o aumento de 399 pessoas inativas fisicamente. Além disso, essas pessoas ainda aumentaram o tempo sentado, tanto para trabalho quanto para o não trabalho, que seria aquele tempo de lazer em que muitas vezes se faria uma caminhada ou algum passeio, tanto com a família, com algum animal de estimação. Enfim, além disso, essas pessoas ainda reduziram a frequência de deslocamento, tanto a pé quanto de bicicleta ou a realização de faxina nas suas casas. Então, parece que podemos dizer que essa situação de isolamento social realmente influenciou os hábitos de atividade física dessa população, tendo em vista que a maioria considerava necessário se movimentar, mas não o fez, ficando inativo. Enfim, os demais dados desse estudo ainda estão em análise, mas por meio destes já podemos dizer que é alarmante a situação e que é preciso adotar estratégias para reduzir os agravos que vão ser gerados por essa inatividade física. Muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, entre em contato pelo meu e-mail. Olá, meu nome é Clarissa Cardoso, eu sou estudante do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Grupo Online Crianças Unidas, um relato de experiência. A escuta de vozes na infância, que são vozes que outras pessoas não escutam,
é um assunto ainda pouco explorado no Brasil. Uma das possibilidades pode ser porque o fenômeno ainda está relacionado com as alucinações auditivas e, portanto, sintoma de uma doença. De outro lado, existem pesquisadores que vão dizer que isso faz parte do imaginário da criança, como algo fictício. Entretanto, essas duas possibilidades não correspondem às necessidades de cuidado que uma criança que ouve vozes possui. Por essa razão, nós entendemos a necessidade de um espaço onde estas informações sejam validadas. Algumas crianças entendem essa experiência como algo natural, como algo parte do desenvolvimento, do seu próprio desenvolvimento, enquanto que para outras, essa experiência não é tão tranquila assim. Neste sentido, os grupos de ajuda mútua, eles têm demonstrado uma potencialidade em ajudar a criança a lidar de uma forma mais equilibrada com as suas vozes, de maneira que são compartilhadas estratégias para lidar positivamente com as vozes. Essas experiências nos grupos têm demonstrado que somente a criança que tem a experiência pode falar sobre como ela se manifesta, como a voz se manifesta, em que momento ela se manifesta. Devido às medidas de isolamento orientadas pela Organização Mundial da Saúde e em razão da pandemia de coronavírus, nós optamos por realizar um grupo online, a exemplo de outros grupos de ajuda mútua que já aconteciam via WhatsApp. É uma iniciativa da coletiva de mulheres que ouvem vozes de Pelotas e o nosso objetivo, então, é relatar essa experiência com o grupo de crianças que ouvem vozes. Trata-se de um relato de experiência que está vinculado a um projeto chamado Com a Palavra às Crianças, narrativa sobre a escuta de vozes, que também faz parte de um projeto maior chamado Avaliação dos Centros de Atenção Psicossociais Infanto-Juvenis no Rio Grande do Sul, que está financiado pelo CNPq. O grupo acontece via WhatsApp 2 vezes na semana, terça e sexta, com duração de aproximadamente 1 hora. O grupo é um espaço seguro que acolhe a demanda das crianças sobre as vozes, visões, cheiros, sensações que outras pessoas não possuem, mas não somente em relação a essas demandas. Também são acolhidas as demandas em relação a outras necessidades que as crianças possuem. E isso garante que possamos cuidar das crianças integralmente. As experiências vão sendo compartilhadas por mensagem de texto, por áudio ou por chamada de vídeo. E ressalta-se que as crianças vão compartilhando na medida em que se sentem confortáveis, na medida em que elas sentem a necessidade de conversar sobre tudo aquilo que elas vivenciam em relação à escuta de vozes. Essas experiências, como vimos, são singulares e únicas. Elas podem vir de dentro da cabeça ou de fora dela. Podem ser vozes positivas, negativas ou ambas. Podem ter conteúdos amigáveis, podem ter conteúdos difamadores ou acusadores. Isso depende de cada contexto, de cada experiência que a criança apresente. A maneira mais apropriada para cuidarmos das crianças que ouvem vozes é estabelecer um diálogo para que elas pensem sobre as vozes, em que momento elas aparecem, o que elas dizem, qual o conteúdo. Sendo assim, o trabalho contribui para acolher as experiências das crianças e suas respectivas famílias na relação com as vozes, entendendo que a criança é a autoridade máxima sobre o fenômeno. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou enfermeira
sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e membro do Grupo Brasileiro de Estudos sobre Multimorbidade. Eu vou apresentar um trabalho intitulado O uso de serviço de emergência e multimorbidade, um estudo longitudinal de saúde dos idosos brasileiros, orientado pelo professor Dr. Bruno Pereira Nunes. Inicialmente falando, a procura por assistência no serviço de emergência apresentou cerca de até 31% no ano de 2015 dos atendimentos no Brasil, diminuindo assim a qualidade de promover cuidados essenciais aos usuários que necessitam de intervenções médicas imediatas, gerando também um impacto no fluxo de acesso e altos custos para o Sistema Único de Saúde. Existem alguns fatores que estão associados à superutilização, como questões sociais, determinantes condicionantes da saúde individual ou coletiva, a organização da gestão desse sistema e a falta de estrutura adequada. A multimorbidade ela é caracterizada por um conjunto de doenças crônicas que acomete principalmente a população idosa. E a presença dessas condições crônicas também é uma grande causa a ser considerada no aumento das taxas de utilização dos pronto-socorros. É importante analisar a utilização do serviço de emergência para posteriormente torná-lo mais eficaz e aperfeiçoar assim seu fluxo, fortalecendo a continuidade do cuidado, a promoção da assistência na atenção básica, para assim evitar a superlotação desse serviço. No entanto, o objetivo do trabalho é avaliar o uso do serviço de emergência e multimorbidade em idosos brasileiros. Como hipótese, se tem que quanto maior a presença de doença crônica no indivíduo, maior será a demanda nesse setor. É um estudo de base domiciliar, conduzido em uma amostra nacional representativa da população com 50 anos ou mais. O tamanho da amostra foi definido em 10.000 pessoas, mas participaram cerca de 9.412 no período de 2015 a 2016. O uso do serviço de emergência foi mensurado pela seguinte questão: o senhor procurou algum serviço de saúde para atendimento relacionado à sua saúde nas últimas 2 semanas? E a questão sobre o local da procura do serviço questionou-se: onde o senhor procurou atendimento? A principal exposição foi a multimorbidade, que foi operacionalizada por uma lista de 22 doenças, e a hipertensão arterial sistêmica incluiu tanto o diagnóstico médico quanto a medida objetiva com valores pressóricos maior ou igual a 140/90. Dos 9.412 entrevistados, 9.391 responderam à questão sobre o uso do serviço de emergência. 52,4% apresentaram idade igual ou superior a 60 anos e 22,9% utilizaram o serviço de emergência nas 2 últimas semanas anteriores à aplicação do instrumento de coleta. Na tabela 1, a gente consegue observar em questão local de procura, que a maior local de procura foi o hospital, com 45,7%, seguido da UPA, com 36,2%, e outro tipo de serviço que foi utilizado, com 18,1%. A tabela 2 é a procura do serviço de emergência segundo o número de morbidades presente no indivíduo, e a gente teve uma alta porcentagem em indivíduos que apresentaram 5 ou mais condições crônicas, com 35,7%. Nessa outra figura, a gente consegue observar uma prevalência predita, Idosos que apresentaram mais de uma condição crônica tiveram maior procura nos serviços de emergência no último ano. E trazendo uns estudos para comparar, de acordo com um estudo de corte retrospectivo, 638 pacientes foram identificados como superutilizadores, As características desse paciente eram idosos e apresentavam alguma condição crônica como motivo da procura. Um outro estudo de corte de base populacional realizado numa cidade do Canadá mostrou que os usuários mais frequentes também eram idosos e indivíduos que apresentavam mais de 4 condições físicas apresentavam 6 vezes mais chances de utilizar o serviço de emergência. Uma outra pesquisa de método misto no ano de 2011, realizada no sul do Brasil, mostrou também que predominou o sexo feminino e indivíduos idosos e portadores de doenças crônicas com 84,9%. Bom, então conclui-se que a presença de multimorbidade na população idosa influenciou significativamente no aumento das taxas de procura de emergência. Os resultados apresentaram mostram a necessidade de mais investimento nas políticas públicas relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, principalmente nos idosos, e a multimorbidade na atenção primária. Referências utilizadas na elaboração do trabalho. E muito obrigada.
Meu nome é Lucas Peixoto de Araújo, eu sou aluno de mestrado em Clínica Odontológica com ênfase em Endodontia pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPEL. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Mineral Trióxido Agregado como barreira entre orifício em dentes tratados endodonticamente, uma visão sistemática. Esse trabalho foi orientado pelo professor Evandro Piva. Só fazendo uma pequena contextualização, Ray e Trope, em 1995, já demonstravam a importância de um bom selamento coronário para o sucesso endodôntico. E Siqueira, em 2008, mostrou que a infiltração bacteriana era uma das principais causas de insucesso da endodontia. Então, foi sugerido em 1996 por Organizar e Jones o uso de uma barreira intraorifício. A barreira intraorifício é uma técnica que consiste na remoção de 3 mm de gutta-percha coronária e substituição desse espaço, preenchimento desse espaço, para um material restaurador definitivo ou provisório, a fim de controlar a microinfiltração da nossa obturação em algum caso de insucesso da técnica restauradora definitiva. Ou seja, se cair a restauração, vai ter uma barreira adicional protegendo a nossa obturação endodôntica. Então, o objetivo desse trabalho é analisar através de uma revisão sistemática da literatura se o uso de uma barreira intraorifício com MTA é eficaz no controle da microinfiltração de dentes tratados endodonticamente. Foram realizadas buscas sistemáticas em 5 bases de dados por 2 investigadores independentes e às cegas. Essas bases são PubMed, Embase, Scopus, Web of Science e Cochrane. Foram utilizados estudos in vitro e em língua inglesa, como critérios de inclusão. A revisão sistemática foi reportada de acordo com as recomendações do Prisma Statement de 2020 e foi utilizado o aplicativo online HiUp para organização, remoção de duplicatas e inclusão de artigos por 2 revisores independentes e às cegas. Então, como resultado dessa nossa busca sistemática, nós tivemos 1.358 artigos após a remoção de duplicatas. Esses 1.358 foram analisados por título e resumo, nos disponibilizando 82 artigos para averiguar o texto integral. E desses 82, nós incluímos 13 estudos que batiam com nossos critérios de inclusão. Aqui está uma tabela com os dados demográficos dos estudos incluídos, de acordo com metodologia, número de amostras, grupamento dentário e se o MTA foi superior ao grupo controle. Foi realizada a análise do risco de viés utilizando o Software Review Manager 5.4, utilizando parâmetros baseados em outros estudos de revisões sistemáticas in vitro. Então aqui nós temos que a maioria dos nossos estudos possuía um baixo risco de viés em todas as categorias, tirando o cálculo amostral e o exame das amostras sob microscopia. Resultados, temos que em todos os estudos incluídos foram observados que os grupos onde possuíam barreira entre orifício de MTA foram superiores no controle da microinfiltração quando comparados a um grupo controle sem a utilização dessa barreira entre orifício. Em 4 estudos, foi observado que o MTA foi um material adequado para manter o controle da infiltração na obturação endodôntica em uma média de 52 dias in vitro. Como conclusão, nós temos que os resultados sugerem que o MTA pode ser adequado para controlar a microinfiltração in vitro. Contudo, mais estudos clínicos são necessários para analisar clinicamente se o material é capaz de adequadamente impedir a contaminação em caso de um inadequado selamento do material restaurador. Em um estudo clínico, com 1 ano de acompanhamento utilizando outro material restaurador, não foi possível observar diferença significativa no sucesso do tratamento com o uso de uma barreira intraorifício. Esse resultado talvez seja por decorrência do tempo de acompanhamento, então novos estudos com mais tempo de acompanhamento são necessários para validar esse resultado. Então a relevância clínica desse nosso trabalho é que o selamento coronário ele é fundamental para o sucesso endodôntico, e falhas restauradoras podem pôr em risco a obturação endodôntica. Então nós temos também uma realidade clínica de não conseguir, muitas vezes, proporcionar o selamento coronário imediatamente após a falha da restauração para o nosso paciente, então justificando o uso dessa barreira adicional. Eu deixar meu muito obrigado à CAPES e ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPEL. E aqui estão as referências utilizadas no nosso estudo.
Olá, meu nome é Marciele Dias Furtado, sou mestranda em Clínica Odontológica do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Vou apresentar a Sala de Aula Invertida para o Ensino na Dentística Restauradora, um estudo piloto. Esse trabalho foi orientado pela professora Adriana Fernandes da Silva. O método de ensino tradicional é baseado em aulas expositivas em que o centro é o professor e parte do princípio que o aluno é vazio em relação ao conteúdo. Esse tipo de ensino ele foi usado por muito tempo, sem levar em consideração a qualidade da aprendizagem do aluno. Porém, com o passar do tempo, esse quesito ensino-aprendizagem tornou-se o foco do ensino. Disso surgiram as metodologias ativas, que elas são centradas no educando. Focado então no educando, vários métodos de ensino surgiram, como o PBL e o TBL, que são baseados em problemas. Depois disso surgiu o Flipped, em que o professor tem papel de facilitador e o aluno protagonista de sua aprendizagem. Ele estuda em casa com material direcionado pelo professor e em aula realiza a resolução de exercícios. O Flipped, ou sala de aula invertida, é diferente do método tradicional, porque o aluno vai estudar em casa com material planejado pelo professor e também pode buscar outras curiosidades. Já em aula, ele vai realizar atividades complementares, como exercícios e resolução de problemas. O professor também pode realizar a revisão e os alunos tirar dúvidas. Esse método é centrado no aluno, tem uma aprendizagem ativa e maior autonomia e responsabilidade para o aluno. Então, o objetivo desse trabalho é comparar o método sala de aula invertida com a metodologia tradicional no processo ensino-aprendizagem para anatomia dental. Então, esse é um projeto piloto aprovado pelo Comitê de Ética e foi constituído por 8 alunos voluntários. Os experimentos aconteceram na Faculdade de Odontologia de Pelotas. Os alunos foram randomizados em 2 turmas. Uma recebeu a metodologia tradicional, em que o professor realizou uma aula expositiva sobre anatomia dental, utilizando slides e vídeo. Na outra turma, recebeu a metodologia sala de aula invertida, em que os alunos receberam os slides, só que a fala do professor estava em textos e também o vídeo utilizado ao final da aula. Esses poderiam estudar conforme fosse interessante para eles, podendo ser o vídeo ou os slides antes. Após o estudo, os 2 grupos foram reunidos no laboratório de pré-clínica para as avaliações. Primeiramente, foi realizado um teste de conhecimento com uma avaliação de 10 questões objetivas. Depois, os alunos receberam a imagem de um pré-molar inferior e um pré-molar superior, em que eles deveriam realizar o apontamento das estruturas. E, ao final, todos os alunos realizaram a restauração do dente 26, em que todos tinham acesso à resina composta, espátulas e um manequim. Esse dente restaurado foi avaliado segundo os critérios de Azevedo 2017. Os resultados, então, foram tabulados e avaliados no Excel, realizando o teste T, considerando alfa de 0,5. Aqui a gente pode observar tanto a média quanto o valor de P para todas as avaliações. Não houve diferença estatística para as avaliações cognitivas, em que a avaliação objetiva resultou em um P de 0,54 e na avaliação visual 0,67, semelhante ao estudo de Slavin 2019, que testou o método Flipped, aula tradicional e aula tradicional com vídeo, e não encontrou diferenças estatísticas. Já a avaliação psicomotora com a reconstrução do dente, o P foi de 0,014, demonstrando diferença estatística entre os métodos utilizados, em que a sala de aula invertida foi superior ao tradicional. É importante salientar que essa aula aplicada não era 100% tradicional. Concluindo, então, a metodologia sala de aula invertida e a metodologia tradicional não tiveram diferenças estatísticas nos resultados das avaliações cognitivas do conhecimento de anatomia. Apenas a avaliação psicomotora, a sala de aula invertida apresentou diferença estatística. Dessa forma, a continuidade desse trabalho, aplicando em uma turma de alunos maior, como previsto no projeto, se faz necessário para concluir possíveis diferenças entre as 2 metodologias de ensino. Agradeço a CAPES pelo incentivo financeiro, agradeço também à Universidade Federal de Pelotas e ao Programa de Pós-Graduação e a oportunidade do IMPOS de estar aqui apresentando esse trabalho. E aqui as referências utilizadas no trabalho. Olá, o meu nome é Mariana da Silva Munhoz, eu sou doutoranda em Clínica Odontológica pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPEL e eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação entre o Fluxo Salivar e Experiência de Cárie em Adolescentes Institucionalizados.
A cárie dentária é uma das doenças bucais que mais acomete os brasileiros. Se não for tratada a tempo, ela pode levar à perda do dente e os seus fatores de risco mais conhecidos são a diminuição do fluxo salivar e a consequente redução da capacidade de tampão da saliva. A saliva tem um papel de grande importância na manutenção da saúde bucal. A redução do fluxo salivar é conhecida como hipossalivação e, de forma crônica, pode levar ao desenvolvimento da cárie dentária. A avaliação da prevalência de cárie no Brasil é feita através do índice CPOD, o índice de dentes cariados, perdidos e obturados. Esse índice é eficaz para medir a experiência de cáries presentes e passadas. De acordo com o SB Brasil 2010, o CPOD médio encontrado para toda a população brasileira foi de 2,1. Porém, quando a gente analisa especificamente uma faixa etária mais jovem, de 15 a 19 anos, essa média aumenta para 4,25. Desses jovens, cerca de 22 mil estavam internados em alguma unidade socioeducativa brasileira em 2018, e o Rio Grande do Sul apresentava-se como o quinto estado com maior número de internos do país. Então, diante desses dados, o objetivo do nosso estudo foi avaliar se o fluxo salivar tem relação com experiência de cárie em jovens privados de liberdade em uma cidade do estado do Rio Grande do Sul. Esse estudo foi do tipo observacional transversal, baseado numa amostra de conveniência envolvendo apenas adolescentes do sexo masculino entre 15 e 19 anos que estavam em conflito com a lei, internados em uma casa na cidade de Passo Fundo, que na época contava com 74 jovens, dos quais 68 aceitaram participar do estudo. Um questionário foi aplicado, foi utilizado o índice CPOD para diagnóstico de cárie dentária e para avaliar o fluxo salivar foi usado o método da saliva total estimulada mecanicamente. Os adolescentes foram instruídos a mastigar por 6 minutos um pedaço padronizado de lençol de borracha. No primeiro minuto a saliva foi engolida e nos outros 5 eles foram instruídos a cuspir em um copo de descarte. Uma seringa foi usada para medir o fluxo salivar, que foi categorizado em normal, quando maior de 1 ml por minuto, ou hipossalivação, quando 1 ml por minuto ou menos. Através do índice CPOD, nós definimos duas variáveis dependentes, a presença de pelo menos um dente cariado e CPOD maior ou igual a 1. A análise estatística foi feita através do programa SPSS, e então nós obtivemos os seguintes resultados. Primeiramente, os participantes foram divididos nos seguintes grupos: aqueles que não possuíam nenhum dente cariado no momento do exame e aqueles que possuíam pelo menos um dente cariado, e também aqueles que possuíam CPOD igual a 0 e aqueles que possuíam CPOD maior ou igual a 1. A idade não se apresentou significativamente associada com nenhum dos desfechos reportados. A hipossalivação apresentou uma associação significativa com CPOD maior ou igual a 1, apresentando uma razão de prevalência de 0,647. Isso significa que os adolescentes que não apresentaram fluxo salivar baixo tinham 35,3% menor razão de prevalência de possuírem pelo menos um dente cariado, perdido ou obturado. Já o fluxo salivar foi significativamente associado com a presença de pelo menos um dente cariado, com razão de prevalência de 0,842. Nesse caso, a cada aumento de 1 ml por minuto no fluxo salivar, há uma diminuição de 15,8% na razão de prevalência de haver um dente cariado. Os nossos resultados, eles são corroborados por diversos autores, como Selvitz e colaboradores e Shimazaki e colaboradores. Assim como esses autores, nós demonstramos que aumentos no fluxo salivar diminuem a razão de prevalência do desenvolvimento de cárie e que a hipossalivação está significativamente associada com a presença de dentes cariados. Porém, nós devemos destacar que os dentes perdidos e obturados, com os quais o baixo fluxo também teve associação, podem ser resultado de outros problemas bucais, como, por exemplo, traumatismos, fraturas ou doença periodontal. E esses fatores não estão cientificamente relacionados com a hipossalivação. Então, nós recomendamos que ambas as formas de avaliação do fluxo salivar sejam inseridas na rotina clínica e em inquéritos populacionais. Nós concluímos, então, que jovens institucionalizados que apresentaram hipossalivação ou baixo fluxo salivar estão associados com CPOD maior ou igual a 1, ou a presença de pelo menos um dente cariado. E jovens que apresentam fluxo aumentado apresentam menor ocorrência ou histórico de cárie dentária. Essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada. Ei, você aí, você mesmo. Já parou para pensar se existe discriminação no ensino superior aqui no Brasil? E mais do que isso, com quem que ele ocorre e se ocorre em faculdade de odontologia?
A gente sim, e fizemos uma pesquisa para responder a essas perguntas, e eu vou comentar os resultados dela aqui hoje, nesse vídeo. Eu sou Letícia Sartori, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, e esse é um dos vídeos para o encontro de pós-graduação da 6ª CIEP da UFPEL. Este trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Marcos Brito Correa. Bom, para a gente começar a conversar sobre essa pesquisa, a gente precisa esclarecer alguns fatos que estão por trás do desenvolvimento dela. O primeiro é que a gente já havia ouvido falar sobre situações discriminatórias que haviam acontecido no ambiente acadêmico, com alunos, professores e servidores. Além disso, eu sempre gostei muito de escritoras como Angela Davis, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro e Lélia Gonzalez, que me ensinaram 2 conceitos bem importantes e pertinentes para essa pesquisa. O primeiro é preconceito e o segundo é discriminação. Só que esses 2, eles não influenciam a nossa vida de uma forma tão simples. Geralmente as nossas escolhas pessoais ou coletivas, as decisões que a gente toma, elas são embasadas em padrões sociais que foram colocados no nosso subconsciente desde que nós éramos muito pequenininhos. Um exemplo que eu posso te dar e que vai deixar super clara essa ideia é que se eu te pedir para descrever um cientista, dificilmente você vai descrever uma mulher e mais dificilmente ainda vai ser uma mulher negra. Outros 2 fatos são bem importantes. O primeiro, o Brasil é um dos grandes concentradores da população de cirurgiões dentistas e que também tem o maior número de escolas de odontologia. Além disso, grande parte desses profissionais eles vão trabalhar no Sistema Único de Saúde. Além disso, o Brasil é um dos países mais violentos com mulheres, negros e LGBT, liderando uma série de listas internacionais sobre isso. Dessa forma, a gente resolveu desenvolver uma pesquisa em 3 faculdades de odontologia para avaliar se haviam situações de discriminação e com quem elas mais ocorriam no ambiente acadêmico. Para isso, aplicamos para alunos de odontologia do 1º ao 10º semestre da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Ceará e Universidade Católica de Pelotas, um questionário com 2 diferentes e complementares partes. A primeira parte tinha questões sobre características dos alunos, nossas variáveis de exposição. E a segunda, sobre discriminações que alunos poderiam ter vivido no ambiente acadêmico, nossa variável de desfecho. Os motivos e se haviam se sentido incomodados ou discriminados, além de perguntarmos sobre situações com outras pessoas. Aplicamos de agosto a outubro de 2019, digitamos e analisamos os dados. 732 alunos responderam à pesquisa, sendo que 294 eram da UFC, 356 da UFPEL e 82 da UPEL. A distribuição dos alunos foi semelhante entre os períodos do curso, e considerando outras características, a maioria era mulher, jovem, heterossexual, católico, branco ou amarelo e tinha renda familiar de 2 a 5 salários mínimos ou mais, mães com 12 anos ou mais de estudo e não eram bolsistas da instituição. Quando avaliamos o bloco 2 de questões, vieram os achados mais surpreendentes do estudo. 68% dos alunos haviam reportado que haviam passado por pelo menos uma situação discriminatória na sua vida acadêmica. Além disso, os principais motivos apontados foram tipo de comportamento, ter determinados valores, gênero e condição socioeconômica. Além disso, mais de 90% se sentiu incomodado com a situação e mais de 55% se sentiu discriminado. Além disso, mais de 75% também reportou ter visto outras pessoas serem discriminadas no mesmo ambiente. Quando a gente avaliou as variáveis de exposição e de desfecho, e se elas estavam associadas, ou seja, se o aluno ter uma determinada característica influenciava em ele sofrer mais ou menos discriminação, observamos que mulheres, pessoas não heterossexuais, alunos de escolas públicas, bolsistas e alunos do final do curso tiveram um reporte muito maior de discriminação que os seus colegas. Estudos anteriores apontaram que discriminação no ambiente acadêmico é extremamente deletéria para a qualidade de vida dos alunos, para a sua formação e comportamento profissional, pois ele pode reproduzir isso com outros pacientes ou futuros alunos. Apesar das limitações, esse estudo mostrou uma elevada prevalência de discriminação. E dessa forma, o ambiente acadêmico deve estar atento e combater essas situações, resultando em benefícios para toda a sociedade. Com isso, meu muito obrigado pela visualização e até mais!